Era uma vez, em um reino distante, uma jovem chamada Elua, de cabelos castanho claros e olhos cor de mel, que vivia em uma modesta casa com seu pai, um comerciante bondoso e viajante. Sua mãe havia falecido quando ela ainda era criança, mas deixara consigo uma lembrança de amor e esperança, ensinando-a a ser gentil com todos, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando ela tinha 10 anos, seu pai se casou novamente com uma viúva chamada Madame Tremaine, que trouxe consigo suas 2 filhas Drizella e Anastasia. Nos primeiros meses, tudo parecia harmonioso, mas após uma de suas viagens de negócios, o pai dela adoeceu e morreu, deixando-a sozinha sob os cuidados da madrasta. Sem o pai, a casa antes cheia de risadas se tornou fria. Madame Tremaine demonstrava cada vez mais sua verdadeira face, fria, vaidosa e ambiciosa. Madame Tremaine contratou costureiras e trouxe os melhores tecidos para os vestidos de Drizella e Anastasia, enquanto Cinderela costurava os detalhes finais e bordava as luvas das irmãs, trabalhando até tarde da noite, onde conversava com os ratinhos e as aves que se tornaram seus únicos amigos. Ela forçou ela a deixar seu quarto para o sótão, vestindo roupas antigas e fazendo todos os serviços da casa. Retornara de uma longa viagem de estudos em outros reinos, e o rei desejava que ele escolhesse uma esposa entre as jovens nobres e plebeias do reino em um grande baile. As irmãs riam e a chamavam de Cinderela, porque suas roupas estavam sempre manchadas de cinzas após limpar as lareiras. Mas quando desceu, pronta para partir, as irmãs zombaram dela, rasgando o vestido em pedaços. Mesmo em meio a esse ambiente cruel, Cinderela encontrava momentos de paz, cantando para os pássaros que a visitavam pela janela e cuidando de um pequeno jardim nos fundos da casa. Certo dia chegou ao reino um convite do Palácio Real. O príncipe de 22 anos. As irmãs de Cinderela ficaram eufóricas. Com um coração cheio de esperança, Cinderela pediu humildemente: Madame, eu também poderia ir ao baile. Madame Tremaine sorriu de forma amarga. Você, ora, se tiver algo para vestir e terminar todos os seus afazeres, quem sabe? Cinderela, determinada, pegou um antigo vestido de sua mãe, guardado em um baú, reformou-o com delicados laços feitos de retalhos e flores secas, e o vestiu no dia do baile. Quando o relógio bater meia-noite, tudo voltará ao normal. Sozinha, no jardim, Cinderela chorou, sentindo o peso de sua solidão. As jovens se reuniam em grupos, sonhando com a atenção do príncipe. Foi então que um vento suave balançou as folhas das árvores, e uma luz cintilante apareceu. Diante dela, surgiu uma senhora idosa de sorriso sereno. Minha querida, não chores mais. Era sua fada madrinha. Com um sorriso caloroso, ela tocou a testa de Cinderela. Você é bondosa e paciente, e merece uma chance de ser feliz. Com um movimento de sua varinha, transformou uma abóbora do jardim em uma linda carruagem dourada. Os ratinhos em cavalos brancos, e o velho cão em um cocheiro de casaca azul. Cinderela se assustou. O príncipe, decidido a encontrar a dona do sapatinho, ordenou que cada jovem do reino experimentasse o sapato de cristal, não pela sujeira de sua vida, mas pela sua luz interior. Drizella e Anastasia tentaram calçar o sapatinho, mas ele não servia em nenhuma delas. Em sua corrida, um dos sapatinhos de cristal se soltou, ficando nos degraus, enquanto ela sumia na noite, deixando o príncipe segurando o sapato, determinado a encontrá-la. Por fim, transformou os trapos de Cinderela em um deslumbrante vestido azul claro, reluzente como a lua, e em seus pés apareceram sapatinhos de cristal puro, leves como o ar. Mas lembre-se, minha querida, disse a fada madrinha, com o coração pulsando de alegria. Cinderela embarcou na carruagem e partiu em direção ao palácio. Cinderela então retirou do bolso o outro sapatinho, provando que era realmente a jovem do baile. O salão estava iluminado por centenas de candelabros, refletindo nos vitrais coloridos, enquanto os músicos tocavam violinos suaves. Quando Cinderela entrou, todos se calaram. O príncipe, um jovem de cabelos negros e olhos azul escuros, sentiu algo diferente ao vê-la. Caminhou em sua direção, curvou-se e disse: Posso ter a honra desta dança. Eles dançaram a noite inteira, conversando e rindo, enquanto o coração de Cinderela se enchia de alegria, sentindo que pela primeira vez era vista por quem realmente era. Porém, o relógio começou a soar os sinos da meia-noite. Eu preciso ir agora, milord. Ela correu, descendo os degraus de mármore, enquanto seu vestido começava a perder o brilho. No dia seguinte, o reino inteiro estava em alvoroço.
Madame Tremaine trancou Cinderela no sótão ao saber que o príncipe estava a caminho. Enquanto isso, os ratinhos de Cinderela encontraram a chave e entregaram para ela, que conseguiu abrir a porta e descer rapidamente. Por favor, posso experimentar também? Disse Cinderela, com a voz firme. Madame Tremaine tentou intervir. Ela é apenas uma criada, mas o guarda, seguindo ordens do príncipe, permitiu que Cinderela experimentasse. O sapatinho encaixou-se perfeitamente em seu pé. Cinderela foi levada ao palácio, onde foi recebida pelo príncipe com um abraço caloroso e lágrimas de felicidade nos olhos. O reino celebrou por dias o casamento de Cinderela e do príncipe, que governaram com justiça, bondade e sabedoria, trazendo prosperidade ao reino. Madame Tremaine e suas filhas tiveram de deixar a casa e de viver modestamente, aprendendo pela dor o valor da humildade. E assim, Cinderela, que nunca deixou de ser gentil e corajosa, viveu feliz, não porque foi resgatada, mas porque jamais deixou que a amargura a corrompesse, mesmo nos momentos de maior dor. E sempre que os sinos do palácio tocavam ao entardecer, os pássaros cantavam nos jardins, lembrando a todos que, mesmo nas cinzas, existe esperança para quem acredita no amor e permanece fiel à sua bondade. Era uma vez, em um reino distante, uma jovem chamada Elua, de cabelos castanho claros e olhos cor-de-mel, que vivia em uma modesta casa com seu pai, um comerciante bondoso e viajante. Sua mãe havia falecido quando ela ainda era criança, mas deixara consigo uma lembrança de amor e esperança, ensinando-a a ser gentil com todos, mesmo nos momentos mais difíceis. Quando ela tinha 10 anos, seu pai se casou novamente com uma viúva chamada Madame Tremaine, que trouxe consigo suas 2 filhas Drizella e Anastasia. Nos primeiros meses tudo parecia harmonioso, mas após uma de suas viagens de negócios, o pai dela adoeceu e morreu, deixando-a sozinha sob os cuidados da madrasta. Sem o pai, a casa antes cheia de risadas se tornou fria. Madame Tremaine demonstrava cada vez mais sua verdadeira face, fria, vaidosa e ambiciosa. Madame Tremaine contratou costureiras e trouxe os melhores tecidos para os vestidos de Drizella e Anastasia, enquanto Cinderela costurava os detalhes finais e bordava as luvas das irmãs, trabalhando até tarde da noite, onde conversava com os ratinhos e as aves que se tornaram seus únicos amigos. Ela forçou ela a deixar seu quarto para o sótão, vestindo roupas antigas e fazendo todos os serviços da casa. Retornara de uma longa viagem de estudos em outros reinos, e o rei desejava que ele escolhesse uma esposa entre as jovens nobres e plebeias do reino em um grande baile. As irmãs riam e a chamavam de Cinderela, porque suas roupas estavam sempre manchadas de cinzas após limpar as lareiras. Mas quando desceu, pronta para partir, as irmãs zombaram dela, rasgando o vestido em pedaços. Mesmo em meio a esse ambiente cruel, Cinderela encontrava momentos de paz, cantando para os pássaros que a visitavam pela janela e cuidando de um pequeno jardim nos fundos da casa. Certo dia chegou ao reino um convite do Palácio Real. O príncipe de 22 anos. As irmãs de Cinderela ficaram eufóricas. Com um coração cheio de esperança, Cinderela pediu humildemente: Madame, eu também poderia ir ao baile. Madame Tremaine sorriu de forma amarga. Você, ora, se tiver algo para vestir e terminar todos os seus afazeres, quem sabe? Cinderela, determinada, pegou um antigo vestido de sua mãe, guardado em um baú, reformou-o com delicados laços feitos de retalhos e flores secas, e o vestiu no dia do baile. Quando o relógio bater meia-noite, tudo voltará ao normal. Sozinha, no jardim, Cinderela chorou, sentindo o peso de sua solidão. As jovens se reuniam em grupos, sonhando com a atenção do príncipe. Foi então que um vento suave balançou as folhas das árvores, e uma luz cintilante apareceu. Diante dela, surgiu uma senhora idosa de sorriso sereno. Minha querida, não chores mais. Era sua fada madrinha. Com um sorriso caloroso, ela tocou a testa de Cinderela. Você é bondosa e paciente, e merece uma chance de ser feliz. Com um movimento de sua varinha, transformou uma abóbora do jardim em uma linda carruagem dourada, os ratinhos em cavalos brancos, e o velho cão em um cocheiro de casaca azul. Cinderela se assustou. O príncipe, decidido a encontrar a dona do sapatinho, ordenou que cada jovem do reino experimentasse o sapato de cristal, não pela sujeira de sua vida, mas pela sua luz interior. Drizella e Anastasia tentaram calçar o sapatinho, mas ele não servia em nenhuma delas. Em sua corrida, um dos sapatinhos de cristal se soltou, ficando nos degraus,
enquanto ela sumia na noite, deixando o príncipe segurando o sapato, determinado a encontrá-la. Por fim, transformou os trapos de Cinderela em um deslumbrante vestido azul claro, reluzente como a lua, e em seus pés apareceram sapatinhos de cristal puro, leves como o ar. Mas lembre-se, minha querida, disse a fada madrinha, com o coração pulsando de alegria. Cinderela embarcou na carruagem e partiu em direção ao palácio. Cinderela então retirou do bolso o outro sapatinho, provando que era realmente a jovem do baile. O salão estava iluminado por centenas de candelabros, refletindo nos vitrais coloridos, enquanto os músicos tocavam violinos suaves. Quando Cinderela entrou, todos se calaram. O príncipe, um jovem de cabelos negros e olhos azul escuros, sentiu algo diferente ao vê-la. Caminhou em sua direção, curvou-se e disse: "Posso ter a honra desta dança?" Eles dançaram a noite inteira, conversando e rindo, enquanto o coração de Cinderela se enchia de alegria, sentindo que pela primeira vez era vista por quem realmente era. Porém, o relógio começou a soar os sinos da meia-noite. "Eu preciso ir agora, milord." Ela correu, descendo os degraus de mármore, enquanto seu vestido começava a perder o brilho. No dia seguinte, o reino inteiro estava em alvoroço. Madame Tremaine trancou Cinderela no sótão ao saber que o príncipe estava a caminho. Enquanto isso, os ratinhos de Cinderela encontraram a chave e entregaram para ela, que conseguiu abrir a porta e descer rapidamente. "Por favor, posso experimentar também?" disse Cinderela, com a voz firme. Madame Tremaine tentou intervir. "Ela é apenas uma criada." Mas o guarda, seguindo ordens do príncipe, permitiu que Cinderela experimentasse. O sapatinho encaixou-se perfeitamente em seu pé. Cinderela foi levada ao palácio, onde foi recebida pelo príncipe com um abraço caloroso e lágrimas de felicidade nos olhos. O reino celebrou por dias o casamento de Cinderela e do príncipe, que governaram com justiça, bondade e sabedoria, trazendo prosperidade ao reino. Madame Tremaine e suas filhas tiveram de deixar a casa e de viver modestamente, aprendendo pela dor o valor da humildade. E assim, Cinderela, que nunca deixou de ser gentil e corajosa, viveu feliz, não porque foi resgatada, mas porque jamais deixou que a amargura a corrompesse, mesmo nos momentos de maior dor. E sempre que os sinos do palácio tocavam ao entardecer, os pássaros cantavam nos jardins, lembrando a todos que, mesmo nas cinzas, existe esperança para quem acredita no amor e permanece fiel à sua bondade.